Olá, tudo bem? Veja no programa de hoje como a subjetividade pode impactar de forma positiva na atuação do professor. Veja também um bate-papo bacana com o artista multimeios Adrians. E no quadro Sustentabilidade a gente fala sobre sociobiodiversidade. O Mosaicos do Tocantins deste domingo está no ar. A prática da subjetividade pode ser uma aliada importante na superação de desafios em sala de aula. Acompanhe os detalhes com a especialista em educação, Lilian Gama. Eu quero começar a nossa conversa te perguntando como surgiu o interesse de trabalhar, de estudar, a subjetividade associada à docência? Maria, primeiro dizer que é um prazer estar com você aqui no programa Mosaicos do Tocantins. E como surgiu? Primeiro, trabalhar a subjetividade é um tema diferente. Se formos fazer um levantamento de pessoas no país que trabalham com a subjetividade docente, nós teremos aí poucos escritores que trabalham na área. Comigo surgiu porque eu sou professora, a minha essência é professora, eu sou do chão da sala de aula. Hoje eu trabalho em outros espaços com formação também em pedagogia. Sou pedagoga e mestre em educação. Sim. O meu foco é a pedagogia, é o chão da sala de aula. Então, eu sempre questionei muito o formato de formação de professores. E nesses questionamentos, a primeira coisa que vinha na minha mente é por que não trabalhar o professor na perspectiva humana? E a partir desses questionamentos, eu criei alguns cursos, montei uma empresa de formação de professores e comecei a desenvolver esses cursos. Porque compreender o professor numa perspectiva humana é essencial. Por mais que a gente queira ensinar o professor a avaliação, planejamento, currículo, mas é preciso inicialmente que ele esteja bem. Se ele não estiver bem, não ser valorizado enquanto indivíduo, na sua inteireza do ser, ele não vai dar resultados. Por isso a necessidade de pensar num formato de formação continuada nessa perspectiva. E aí eu entro, então, no mestrado nessa linha de pesquisa. Que o seu objeto de estudo é a construção, Isso. É a subjetividade na construção da identidade do professor. Então, como é que você alia a subjetividade com essa identidade do professor em sala de aula? Maravilha. Primeiro, assim, a minha linha de pesquisa ela tem duas teorias. Uma teoria da complexidade e a teoria da subjetividade. A teoria da complexidade ela é desenvolvida por um filósofo fantástico chamado Edgar Morin e a teoria da subjetividade pelo González Rey, que é da área da psicologia que trata o indivíduo a partir da perspectiva subjetiva. Então eu trago as duas teorias para entender como é que o professor ele se constitui subjetivamente. Porque há-se uma ideia de que a construção da identidade do professor é porque ele já nasce professor. Não, o professor ele não nasce professor, ele se constrói professora. Eu, por exemplo, meu sonho era ser jornalista. Eu estudei para ser jornalista, para ser da área da comunicação. Só que piauiense, que também, exatamente, tem tudo a ver, exatamente. Tem um quê pedagógico, né? Mas no Piauí, eu sou piauiense, nós não tínhamos um curso de jornalismo. Eu tinha a pedagogia. Quer dizer, eu não me construí professora porque eu quis ser professora. Eu fui obrigada a ser professora. Mas a boa notícia é que quando eu entro na faculdade para fazer pedagogia por falta de opções, eu me apaixono pelos autores do desenvolvimento da criança e eu passo a amar a pedagogia. Então, eu me construí pedagoga, eu me construí professora, eu aprendi a gostar da profissão. E hoje eu não seria jornalista. Se hoje fosse uma escolha minha, eu queria ser professora. Então, veja que a subjetividade, ela está atrelada exatamente a essas nossas relações com as pessoas, com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente deseja e, sobretudo, com essas experiências que a gente vivencia e que nos constrói enquanto profissional, enquanto professor. Então, essa a ligação. Eu, professor, eu me construo a partir de um olhar dentro da profissão, a partir das minhas experiências, com as crianças, com os adultos, com o meio educacional e com a escola, que é o foco, que é o loco. Sim, então,
O desenvolvimento ou o estudo da subjetividade nessa construção da vivência do professor é muito importante, juntando com a complexidade que nós somos um ser holístico. A gente tem que considerar todos esses desafios, inclusive, que o professor enfrenta na sala de aula. Perfeito. A subjetividade pode ser uma aliada para impactar positivamente, diretamente ao professor em sala de aula? Deve ser. Na verdade, é uma obrigação de toda a escola. Por quê? Você pega, por exemplo, um diretor de escola. Se o diretor ele não cuida das subjetividades, que a gente fala, das subjetividades individuais, que é do professor, da forma como ele vive, da leveza nesse espaço, que aí entra a subjetividade coletiva, que são os espaços, que são os corredores da escola, que dentro da educação a gente chama de transdisciplinaridade ou currículo oculto. Então, se eu não cuido do indivíduo, tanto do professor quanto do aluno, numa perspectiva subjetiva, ou seja, dos sentimentos, desenvolver a empatia, os laços de fraternidade, o pluralismo, respeito ao próximo, respeito ao negro, respeito ao índio, respeito à criança que é especial, ao colega. Então, esses são valores que fazem parte do desenvolvimento subjetivo do indivíduo. Daí a importância. Então, é obrigação, inclusive a própria BNCC tem 2 competências que são ligadas a isso. Ou a escola trabalha a subjetividade humana dentro dos seus espaços, ou ela está fadada ao fracasso. E como fazer isso na prática? Primeira coisa, é implantar dentro da escola uma gestão que seja livre, pedagogicamente livre no sentido de que eu consigo respeitar todos esses autores nas suas especificidades, da liberdade de expressão, respeitar as diferenças, valorizar o professor através da formação continuada, valorizar o professor ou todos os agentes escolares, não apenas numa perspectiva técnica, científica, mas, sobretudo, aquilo que quando você dizia da visão holística, mas, sobretudo, isso, entender o professor numa visão holística, que ele é um pai, que ele é vizinho, que ele é filho, que ele tem um mundo lá fora. Então, isso precisa ser respeitado. Se eu não estiver bem como pessoa, possivelmente minha aula não vai estar bem, não vou ter bons resultados. Então, eu preciso primeiro cuidar de mim, do meu coração, da minha mente, né? Então, dessa perspectiva interna, para que, de fato, eu consiga estar bem com os meus pares dentro desses espaços. Então, na prática, é isso. Eles precisam, a escola tem que buscar políticas internas que, de fato, valorize a pessoa na perspectiva humana. Lília, é um tema tão interessante, tão importante, né? Gostoso. Muito. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. E eu agradeço mais uma vez e quero convidar você para vir outras vezes no programa, porque realmente é um assunto muito recorrente e que a gente precisa popularizar e levar isso, inclusive, para as escolas. Exatamente. Eu que agradeço. Um prazer imenso participar. E não saia daí. A gente volta já já.